Que alegria estar de volta com você. Lição de número 13, o Evangelho e a Igreja. Do que o nosso autor está tratando nesta semana? Ele, baseado em Paulo, mostra que depois de falar sobre a salvação em termos mais teológicos nos capítulos anteriores, agora nos capítulos 5 e especialmente agora no capítulo 6, o apóstolo Paulo está abordando temas, aspectos práticos do viver cristão no seu dia a dia. Isso é maravilhoso a gente entender, porque aparentemente Paulo está tratando da teoria da salvação, da teologia da salvação, da justificação e etc. Mas alguns pensam, parou aí. Não. Todos os livros de Paulo, se você comparar Gálatas com Romanos, por exemplo, ele sempre tem uma primeira seção onde ele fala de como você encontra a salvação, como um ato de Deus, como um ato da justiça de Deus, a justificação, o perdão vem como um ato de Deus. Você não precisa fazer nada. Mas ele diz que depois disso você começa a andar no Espírito, a viver com Deus, a andar com Deus, a sua vida, os seus atos agora são práticos e eles são coerentes com a salvação. Entendeu? Então, se você tomar, por exemplo, Romanos, Romanos do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem o aspecto mais teológico da salvação. No entanto, do capítulo 12 em diante, você tem a explicação de como o cristão deve viver, onde Paulo entra até em detalhes da vida cristã. E ele começa o capítulo 12 dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, ele vai para um aspecto prático. Não é diferente aqui no livro de Gálatas. E então, no capítulo 6, ele explica como devem se comportar os que andam no Espírito, os cristãos, os que foram salvos por Jesus. E eu anotei aqui 7 observações, ou 7 assuntos que ele aborda. Primeiro assunto que ele aborda é que os cristãos devem ajudar a restaurar os caídos. É interessante isso aqui, porque logo no capítulo 6, verso 1, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Interessante isso aqui. Ele não diz que você deve ficar procurando os pecados dos irmãos para atacá-los, para corrigi-los. Mas ele diz, se alguém for surpreendido em algum erro, em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigi-o. Há uma maneira para fazer isso. Eu me lembro que num lugar aí, um irmão disse que o dom dele era descobrir os pecados dos outros, né? Eu não sei de onde vem esse dom, do Espírito Santo não é. Nós não fomos chamados para descobrir o pecado de ninguém para depois acusar. Nós não somos os detetives do céu. Mas o texto aqui diz que se alguém for surpreendido, se alguém cair, e todo mundo pode cair em algum momento, nós que somos espirituais vamos tratar este assunto de um ponto de vista espiritual. Esse é o primeiro conselho de Paulo de como vivem os cristãos. Em resumo, eles não se metem em mexericos, em conversa mole, em acusações falsas ou coisa parecida. Não é? Um segundo ponto da nossa lição está no verso 2, onde Paulo diz que nós, como cristãos, devemos levar as cargas uns dos outros. 6, verso 2. Não é? Terceiro ponto, ou seja, ajudar o nosso próximo. Nós vamos voltar a esse assunto, porque ele fala de cargas num outro sentido lá mais adiante, né? Terceiro ponto, os cristãos, para Paulo, são humildes. Ele diz assim, porque se alguém cuida, 6 verso 3, se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Não é? Quarto ponto, o cristão é uma pessoa responsável. No capítulo 6, verso 5, ele diz, porque cada qual levará a sua própria carga. E aqui vem um contraste com 6, verso 2, que fala de você ajudar o próximo nas suas cargas. E aqui ele diz que cada um vai levar a sua carga. Parece que há aqui uma discrepância, uma incoerência. Lá ele diz para ajudar a levar as cargas, e aqui ele diz que cada um leve a sua própria carga. No grego, essas duas palavras para carga são duas palavras diferentes. A ideia que nós temos aqui é que ele está tentando aqui, no verso 2, dizer que nós temos que ser solidários, que temos que exercitar o amor pelo próximo, ajudar naquilo que podemos ajudar. E no verso 5, ele está dizendo o seguinte, você tem algumas cargas na sua vida que só você pode levar.
Essas cargas podem ser por causa do Evangelho, ou essas cargas podem ser até por erros que você cometeu, ou essas cargas podem ser por causa de você estar vivendo num mundo de pecado. E não importa. A verdade é que há certas situações, e você sabe muito bem, que nós temos que assumir. Que nós temos que assumir estas cargas. O cristão, portanto, para Paulo, não era um sujeito libertino, que vivia a seu bel prazer, mas era alguém que era responsável pelos seus atos, era responsável pelas suas decisões. E isso é muito importante, especialmente para aqueles cristãos gálatas que eram volúveis. Ora acreditavam numa coisa, ora acreditavam na outra, e assim por diante. Ok? Então há uma diferença entre essas duas cargas aqui. Em quinto lugar, a instrução prática para os que andam no Espírito é: o cristão cumpre a lei de Cristo, né? Que é a própria lei de Deus. E ele diz, cumpre isso por amor. Né? Sexto lugar, o cristão entende que há uma lei de semeadura e de colheita. Tudo o que o homem semear, ele disse, também ceifará. Se você quiser fazer uma tradução moderna desse verso, você podia dizer assim: nós somos livres para escolher o que queremos, mas nós não somos livres para escolher as consequências do que queremos, ou as consequências da nossa escolha. Tudo o que semeamos, vamos colher, cedo ou tarde. Para concluir, eu queria deixar com você, essa lição está muito prática, para você dar uma olhada em Gálatas 6:1 de novo, reler com os seus alunos, onde ele fala de como tratar uma pessoa que foi surpreendida em pecado ou em erro, um membro da igreja, e comparar isto com Mateus capítulo 18, versos 15 a 17. Nesse capítulo 18, Jesus fala sobre a disciplina. Jesus fala sobre como devemos tratar o irmão que erra. Ele dá os passos, ele dá a sequência disso. Então, releia Gálatas 6:1 e compare com Mateus 18, 15 a 17 e faça os seus alunos discutirem como é que a gente deve tratar uma pessoa que errou, como a igreja pode tratar uma pessoa que errou. Todos nós, em algum momento, podemos errar. Como a igreja deve nos tratar e como nós, como igreja, devemos tratar essas pessoas. Uma boa discussão, um bom assunto, e a gente se encontra na semana que vem para a nossa lição derradeira, a última desse trimestre. Um abraço e até lá.